Então, eu vou começar aqui de novo, tá? Faz um joinha aí, se tá conseguindo ver o slide só. Beleza, show. Então, aqui, a gente voltando, né? Vocês já tiveram aula, tanto com a Priscila quanto com a Márcia, né? E essa aula 3 a gente vai falar um pouco sobre o foco, né? Sobre a garra e o foco, que são atitudes primordiais para que vocês mantenham ali os olhos na linha de chegada. Porque não basta só correr uma maratona, né? Vocês precisam ter foco e persistência para chegar até o final. Tem muita gente que tem muita iniciativa, né? Começa muita coisa e pouca acabativa, que é o fato de terminar mesmo. Começa muito, mas termina pouco. E a gente não quer isso para a nossa vida, né? Então, por isso eu quero trazer para vocês esse tema, que é muito importante. Primeira coisa, né? Se alguém entra numa maratona, seja a nossa ou seja uma maratona física mesmo, ela tem um objetivo, ela tem uma meta, né? Ela quer alcançar algo. E para isso, para a gente entender o que acontece, primeiro a gente precisa entender de onde que vem essa meta, né? Da onde que vem isso? Primeira coisa que acontece é que surge o interesse, certo? E esse interesse é o fato de se encantar pela atividade. É você ter ali um motivo para estar ali, né? Primeiro, a paixão começa quando a pessoa ela gosta mesmo daquilo que faz. É ali que inicia uma meta, algo maior, né? Mas começa por ali. As pessoas que a gente, que são capazes de apontar aspectos da sua atividade que aprecia mesmo, tanto quanto os outros, elas precisam tolerar menos uma ou duas tarefas. Às vezes ela não gosta muito de algumas coisas do que ela faz, não agrada, porém ela se encanta tanto pela atividade como um todo que ela considera importante. Ou seja, nem tudo que a gente faz a nossa meta, a gente vai gostar de todas as áreas, de todas as partes. Mas se o todo te interessa, então você vai embora, né? Por exemplo, é muito comum no ensino médio a gente entrar numa zona de tédio, né? Porque são várias matérias diferentes, português, matemática, que não tem nada a ver com matemática, aí geografia, história, são áreas diferentes. Quando você escolhe uma faculdade, é diferente. Uma faculdade, ela, por mais que tem várias matérias diferentes, mas ela tem um foco em uma área, né? Então, por mais que você não goste de uma ou outra matéria, mas você está ali porque você se encantou pelo todo, pelo geral. Então, a meta, nesse caso, por exemplo, é concluir uma faculdade, é ser um profissional. Primeiro, você se encantou pela atividade. A segunda fase, né? Segunda parte de entender de onde vem essa meta, é que você percebe a sua capacidade de fazer aquilo, de praticar aquilo. E depois vem a busca da melhoria contínua. Você nunca quer terminar mal feito. Você sempre vai continuar buscando, tentando ser melhor do que ontem, todos os dias, né? E aí a meta, ela vem disso também. Terceira parte é o propósito, que aí vem mesmo a paixão intrínseca, e a gente vai falar um pouco sobre essa diferença de intrínseca e extrínseca, mas é a parte interna, é aquilo que você gosta internamente, faz muito sentido para você. Busca da melhoria contínua, mas é a paixão, né, que aí começa a amadurecer o propósito, você sente que você nasceu mesmo para aquilo, né, então aquilo é muito importante para você, ok?
E a quarta é a esperança. A esperança é como se fosse uma perseverança mesmo, de enfrentar todas as dificuldades, as adversidades, porque elas vão vir, né? Uma maratona, ela tem obstáculos, e se não for obstáculos físicos, obstáculos mentais, e a gente sabe que vai acontecer, né? E a gente vai falar sobre isso também, mas para vocês entenderem, no geral, de onde vem uma meta, ela surge aí a partir desses 4 conceitos. Para a gente entender por que que essa meta é importante, a gente precisa entender o que que nos motiva. A motivação nada mais é do que o motivo para a ação. Você precisa entender qual que é o seu motivo para estar fazendo o que você está fazendo. Qual que é o motivo para você agir até conseguir alcançar uma meta? Ela vem de onde? Ela é interna, uma motivação interna? Eu, com os meus recursos, isso é o intrínseco, é por mim, ou ela é externa, extrínseca? Será que é algo que está me motivando? Algo físico? Algo externo que está me motivando? É dinheiro? É um prêmio? É uma medalha? Ou é um salário maior? Ou um reconhecimento externo? Enfim, tudo que está externo. Você precisa ter muito claro o que você vai ganhar com isso. E se o que você vai ganhar tem a ver com o seu interno, com a sua satisfação pessoal, que geralmente é a motivação que realmente mais funciona, porque precisa fazer muito sentido para você, então ela precisa ser muito interna, aquilo é como se fosse um propósito mesmo. Já a externa, que é o que é muito comum, né? As pessoas acham que a motivação ela só vem externamente, externamente, externamente. Só que chega uma hora que não se sustenta, né? A interna, ela tem muito mais eficácia, ok? E aí, para a gente estabelecer uma meta, e vocês já fizeram isso várias vezes aqui na maratona, a gente está debruçando mesmo em cima das metas, mas ela nada mais é do que o estado atual, que é onde você está e onde você quer chegar, certo? E qual é o estado atual que você se encontra nesse momento? Ela é você ter clareza mesmo, onde eu estou? Que lugar é esse que eu estou? Mas qual que é o meu ideal? Onde é que eu gostaria de estar daqui a um tempo? Onde é que eu vou ser feliz? Tá? Então, isso precisa estar muito claro para você. E baseado nisso, onde eu estou? Vocês já estabeleceram uma meta lá anteriormente. Vocês estão hoje no meio do caminho, estão construindo ali até chegar na sua meta final. Mas será que onde eu estou precisa fazer algum ajuste? Porque por mais que a gente planeje, né? Planeje e da nossa cabeça está tudo perfeito, a gente tem essa tendência mesmo de ser controlador, né? De querer que seja, que tudo aconteça conforme a gente planejou, mas nem sempre é assim, né? Se a gente imaginar um avião, ele sai do aeroporto, ele tem o objetivo de chegar, por exemplo, em Paris, né? Vamos sonhar grande aqui. E aí, o objetivo dele é ir para lá. Só que pode acontecer coisas no meio do caminho que ele vai precisar pousar numa cidade, né? Dependendo de como está o clima. E tá tudo bem, ele pousou e depois voltou pro objetivo dele. Então, nesse sentido, eu quero fazer reflexão com vocês. É algum ajuste necessário agora, nesse momento, para que vocês precisam parar, talvez, né? Nesse sentido de reajustar, analisar, ver o que pode ser ajustado para que vocês continuem em direção à sua meta. Vocês estão indo de uma zona de conforto para uma zona de expansão, né? Quando a gente estabelece uma meta, você sai dessa zona de conforto. Você busca ali uma zona de expansão, que é onde você vai crescer, onde você vai ser feliz, ali onde você quer estar. Só que no meio disso tem uma zona de turbulência. E essa zona de turbulência, ela é mesmo altos e baixos, e tá tudo bem, porque esse caminho não é linear. Nunca é linear. Ele sempre vai ter altos e baixos, é uma turbulência mesmo, assim como o exemplo do avião. Em alguns momentos ele vai passar por isso. E aí você precisa ter controle, consciência de que você está passando por essa zona de turbulência. Porque sair da zona de conforto não é fácil. Mas se você quer chegar à expansão,
vai ter essas turbulências, vai ter esses conflitos, né, internos e externos, ok? E tá tudo bem, é bom que você tenha consciência disso. Agora, eu quero que você olhe para a sua meta, e ali onde você quer chegar, e comece a refletir quem são as pessoas que mais se destacam nessa área. Quem são os meus ídolos nesse sentido, né? Quem são as pessoas que me inspiram ali onde eu quero chegar? Como é que elas são? Qual é a postura delas, né? Qual é o tom de voz dessas pessoas? E o que torna elas especiais? Por que elas estão onde estão? Né? Que características delas eu posso trazer para mim? Não em relação a uma comparação, mas se eu me inspiro, eu quero trazer as coisas boas para mim. Tá? Então, faz essa reflexão, porque as pessoas que estão ali no final é porque elas conquistaram aquilo com muito suor e já passaram por essa zona de turbulência que você pode estar passando agora. E inspirar nela vai te fazer bem, porque você vai ter mais direção, ok? Aí você vai chegar numa conclusão que não basta só ter talento, que essas pessoas, elas não é só talentosas, não. Elas tiveram que construir essa habilidade, tiveram que construir isso com muito esforço, com muita garra. Não é fácil para ninguém, por mais que pareça que só para a gente é difícil, mas não. Né? As pessoas estão onde estão, tem muito suor por trás, a gente só enxerga ali o sucesso, mas tem muito suor, muita batalha, muita noite mal dormida, né? Muita coisa por trás. Então não basta só ter talento, precisa persistir. A gente vai falar muito, muito sobre garra. E a clareza, e aí essa clareza é não só a clareza do seu propósito, de onde você quer chegar, tá? Mas também é a clareza do que vale, né, a chegada, o que eu vou ganhar com essa chegada, qual que vai ser a recompensa, né? O que eu quero alcançar, quando é que eu quero alcançar isso, e quais os passos, né, para eu chegar lá. A clareza da recompensa é algo muito importante, porque aí você consegue aumentar mais ainda essa motivação intrínseca. O que eu vou ganhar quando eu chegar lá, tá? E aí lembrar que a meta, ela é construída de passos. Vocês já subiram uma escada grande em um passo só, em um pulo só? Isso não é possível, né? Humanamente não é possível. E as metas também não. Você não vai chegar lá no seu estado desejado em um pulo só. Então, o mais importante é o que você faz no presente. Porque a meta, ela é construída de pequenos passos. Então, para você manter os olhos lá na linha de chegada, lá no último degrau, você precisa lembrar que esse passo que você está agora é muito importante para que você tenha um embasamento sólido para chegar lá no final. Por isso é muito importante a gente estar trazendo metas e desafios ali que trazem a consciência de vocês, para que vocês estejam cada vez mais presentes. Digamos que a maratona é uma meta, terminar a maratona, o grupo de desafios é uma meta para vocês. Porque não é fácil, eu sei que não é fácil, né? Mas todos os dias tem um desafio e você precisa focar naquele desafio, fazer ele bem feito, para que a transformação, que é o grande objetivo, ocorra. Que é o último passo. O que eu vou ganhar com isso? Uma transformação interna. Mas para isso acontecer, eu preciso focar em um desafio por dia, fazer muito bem feito cada um deles. Isso é um exemplo, mas serve também para a sua meta pessoal, profissional. Todos os dias, cada passo é muito importante. Você não pode pular nenhum deles, senão o seu objetivo ele não vai ser com êxito, não vai ter êxito. E assim, lembrar do que vale você chegar lá se você não curtir ali o percurso, né? Se o percurso não for satisfatório.
Então, precisa ser muito prazeroso cada passo. Às vezes é desafiador, mas ele precisa fazer sentido para você. Tá? Então, lembre-se disso. Curta o caminho também. Não é só chegar por chegar, né? Mas curta o caminho, todo o percurso, porque na verdade você vai passar muito mais tempo no percurso do que só na chegada. Então, não faz sentido só a chegada ser satisfatória. Tá? Todo o caminho, ele também tem que ser. E aí eu preciso dizer que vai ter muitos obstáculos. Você vai precisar ter muita persistência. Olha o quanto essa moça, ela tá ali numa garra, né? Num esforço muito grande para subir com essa pedra. E além dessa pedra que ela está carregando, ela pode encontrar outros obstáculos ali perto do pé dela, pedrinhas que vão fazer ela escorregar, talvez. Então vai ter obstáculo. Na vida é assim. Obstáculos na vida pessoal, muitas vezes você está focado ali no profissional, chega em casa, você encontra um outro problema na família, alguma coisa nesse sentido. Você precisa persistir, você precisa focar, manter-se equilibrado, manter-se focado, olhando para a linha de chegada. Eu sei onde eu quero chegar, então isso aqui eu sei que faz parte, tá? E aí você precisa se lembrar quais recursos internos, digo interno, recursos emocionais, intelectuais, tá? Cognitivos, que você já tem para superar esses obstáculos. E quais recursos você ainda precisa desenvolver? Você ainda necessita? Faz essa reflexão. Hoje eu tenho isso, eu sou uma pessoa assim, 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 assim. Mas ainda assim eu preciso desenvolver isso e isso e isso para que eu consiga continuar persistindo, continuar resistindo frente a todos os obstáculos. Quais competências você tem? E quais as competências você necessita? Ok? E aí eu te pergunto, diante de todos os obstáculos, diante de todas as dificuldades que vão aparecer no caminho, até onde vai a sua garra? Até onde vai a sua persistência? Até onde vai o seu propósito, a sua motivação? Qual é o tamanho do obstáculo que precisa aparecer para que você queira desistir? Muitas vezes, às vezes o obstáculo é pequenininho e a pessoa já quer desistir. Muitas vezes é porque lá no início, lembra que a gente falou da motivação intrínseca e extrínseca? Talvez não tenha sido um motivo suficiente para ela continuar. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Quantas pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa? E por que que pessoas desistem no meio do caminho e por que que outras pessoas persistem e chegam até o final, conseguem atingir o objetivo? Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Será que essa que desistiu, o obstáculo era maior do que a que persistiu e terminou? Nem sempre. O segredo está dentro de cada um, os recursos internos que cada um possui para persistir. Faz sentido para você? Aí, no meio desse caminho, é muito importante que você tenha consciência se você está se sabotando ou não. É muito comum. Bem como essa imagem. Eu sei que eu quero ir, mas espera aí, eu também estou me segurando. Isso é autossabotagem. Para você vencer a autossabotagem, você precisa ter muita perseverança e paixão naquilo que você quer fazer. Porque vai ter dias que você não vai estar afim, que você vai fazer de conta, mas você vai estar se enganando. É a você mesmo. É só para você que você está fazendo aquela meta, não é para ninguém. Então não precisa dar desculpa para outras pessoas. Você está dando desculpa para você mesmo. Não é preciso se responsabilizar cada vez mais. Você tem escolhas o tempo inteiro. Toda hora a gente escolhe. O tempo inteiro a gente está escolhendo. Só que essas escolhas, elas têm consequências. Se você escolhe continuar, a consequência é que você vai continuar, você vai persistir, você vai chegar lá. Se você escolhe se sabotar, o caminho vai ser mais árduo. Talvez você nem chegue lá. Então, ter muita consciência sobre a sua situação,
É fundamental. Se olhar, se observar, em que momento eu estou me sabotando, e em que momento eu estou tendo perseverança, estou tendo paixão para atingir aquilo, ok? E aprender com os erros, porque vocês vão cometer erros, né? No meio do caminho a gente erra mesmo, todo mundo, a gente é humano, né? E aí a gente pode escolher aprender com os nossos erros ou aprender com os erros dos outros, porque a gente percebe que as pessoas erram do nosso lado o tempo inteiro. Mas tem gente que vai lá e quer errar mesmo assim, porque eu só aprendo com o meu erro. E não precisa ser assim. Se eu tô vendo que tem gente do meu lado que tá errando, eu não quero cometer aquele erro. Mas se eu errar, eu preciso... eu não posso ficar ali martirizando aquele erro e errei e fico ali afundo. Porque uma coisa é você aprender com o erro, outra coisa é você persistir no erro e ficar aquilo. Sai dessa zona. O que eu tiro de aprendizagem desse erro? Né? Como é que eu posso fazer para não errar da próxima vez? E talvez da próxima vez eu cometa outros erros. Mas ainda assim, que aprendizado... E assim vai indo, vai aprendendo com todos os erros até com que você chega ao seu máximo de excelência. Tá? Aí eu chego no momento que é muito importante. Para tudo isso que a gente falou, para manter o foco na linha de chegada, você precisa estar o tempo inteiro visualizando o resultado que você vai ter com aquilo. Isso aumenta ainda mais a sua motivação intrínseca. Que quando você se visualiza lá, chegando, aquilo parece tão real para você, para sua mente, porque na verdade a nossa mente ela não consegue diferenciar o real do imaginário quando a gente visualiza com o máximo de detalhes aquilo. Eu utilizo essa técnica muito com atletas aqui na clínica, com atletas de alto rendimento, ou atletas que estão lesionados e não conseguem mais se manter na atividade. Por quê? Porque quando ele visualiza, aquilo parece real. E aí, quando ele vai realmente para a ação fazer aquilo, é como se ele já tivesse passado por aquilo. Então, para ele, a ansiedade dele tende a controlar, a concentração dele melhora e a motivação melhora muito. Vou colocar no mudo aqui quem entrou. Já já a gente abre para perguntas, tá? Então, visualizar o resultado faz ainda você ter mais sentido aquilo. Faz com que você se motive ainda mais. E aí, a técnica de visualização é você incluir o máximo de detalhes, de preferência que consiga incluir os 5 sentidos. Então, assim, além de você conseguir ver você atingindo aquilo, você ouve o que está por perto, né? Os reconhecimentos das pessoas, ouve. Você consegue cheirar o ambiente que você está, né? Sentir mesmo o cheiro do ambiente, da vitória, de você ter conseguido. Como que é esse ambiente? Né? E você consegue palpar, quando você atingir, o que você vai pegar? Seja um abraço com alguém, ou seja um troféu, ou seja, não sei qual é a sua meta. Mas tente incluir todos os 5 sentidos com o máximo detalhes possível. Para e visualize isso, visualize a sua chegada. Ok? E por fim, a gente tem trabalhado muito nessa maratona, nesses desafios com vocês, para que vocês se tornem cada vez mais protagonistas na vida de vocês. Chega de ser coadjuvante. Chega de dar a luz para outras pessoas e você fica ali no escurinho por trás, nos bastidores. Na sua vida, você é a protagonista. E para que os outros papéis estejam em equilíbrio, estejam bem, você precisa estar bem. Então, seja a protagonista da sua vida. Se coloque sempre em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Isso é fundamental para você ter uma saúde mental boa, o suficiente para que você consiga dar atenção para os outros papéis.
O erro mais comum das pessoas hoje é se colocar em último lugar. É filho primeiro, marido primeiro, trabalho primeiro, qualquer outra coisa primeiro, menos eu. Eu tô lá por fim, e aí você nem percebe que os papéis estão todos desequilibrados exatamente por você que era para, na verdade, imagina assim como se fosse um garçom, né, com várias bandejas. Várias bandejas. Quem está segurando as bandejas é você. E essas bandejas elas só vão estar em equilíbrio se você estiver em pé o suficiente, bem, para que essas bandejas entrem em constante equilíbrio. Porque senão as bandejas vão começar a cair. Né? Então, lembre-se, você precisa estar bem, então seja protagonista. Se cuide, se ame, olhe mesmo no espelho e diga assim, o quanto você se ama. Essa sua autoimagem vai fazer todas as outras áreas da sua vida entrarem em equilíbrio. Ok? E aí a gente finaliza. Quero agradecer a todos vocês que conseguiram entrar. De qualquer maneira, eu estou gravando. Vou liberar aqui o áudio de vocês para a gente conversar um pouco. Quero saber de vocês se fez sentido, se não fez. Comecem a me perguntar, podem fazer pergunta. Tá todo mundo, tirei todo mundo do mudo, tá? E aí, quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. Pamela, Oi. eu tenho sim umas perguntas para te fazer, mas eu posso te chamar no WhatsApp? Com certeza, pode me chamar sim. Fica à vontade. Então tá bom. Aí eu te chamo no WhatsApp, aí eu vou sair da sala agora. Tá, mas fez sentido para você? Muito, nossa, não faz ideia. Que bom. Inclusive, me encheu de, não dúvidas, mas de perguntas, né? Em relação mesmo ao que eu faço ou o que eu quero fazer sentido para os meus filhos, entendeu? Sim. E é uma coisa assim que eu passei hoje cedo em relação a isso, a sentido, o que eu tô fazendo para que eles possam se espelhar, entendeu? Sim, porque se inspirar, né? Sim, eu tenho um filho que ele tem 11 anos e ele tá com quase meu peso. E aí, com 11 anos, pesando 66 quilos, né? Nossa. Eu, sinceramente, hoje eu fiquei assim, tudo que eu faço, não consigo ter resultado positivo com ele. Entendeu? Então, assim, foi muito bom hoje. Nossa, eu acho que tudo tem hora certa, porque as outras vezes eu não consegui participar e hoje deu certo. Que bom. Bem no momento que eu mais estava precisando. Que bom, que bom. Pode me perguntar lá, eu estou sempre à disposição, tá? E espero que realmente tenha feito muito sentido para vocês, que vocês consigam levar esses aprendizados, tanto dos desafios como das aulas, aproveitem o máximo e levem para a vida mesmo, porque é preciso colocar em prática. Na teoria é tudo lindo, mas é preciso colocar em prática. Né? É verdade, a gente é cheio de teoria. E vai aparecer obstáculos, né? E que a gente vai tentar se sabotar, mas é preciso manter o foco, é preciso manter. Tem uma coisa que eu estava esquecendo aqui de mostrar para vocês, que toda essa aula, ela foi preparada com referência nesse livro. É um livro excelente, vou mandar a foto lá no grupo também, chamado Garra, que para mim foi como uma luva, assim, para esse tema, que é manter os olhos ali na linha de chegada, e ele é maravilhoso, vou mandar a foto lá no grupo, tá bom? Então, tá bom. Lenira, tem mais gente aí. Legal. Consegui assistir sua aula. Ai, que bom. O que você achou? Me conta. Eu amei, porque eu sou o tipo de... Eu sempre começo as coisas, eu nunca termino. Eu já comecei, deixa eu te falar que eu comecei há 200 anos e nunca termino. Ontem eu fui ao médico e ele me deu uma bronca, porque eu fui em fevereiro, era para ter voltado em abril, eu voltei em outubro.
Se sabotando, né, Lenira? Me sabotei. Cuidando de todo mundo, cuido da casa, de marido, de neto. Embora meus filhos já são casados, mas os netos eu tenho que cuidar. Sim. Que Porque é todo bem mundo aquela questão trabalha, do garçom, aí né? não tem que deixar, fico... É. Aí eu me senti assim. Falei, essa aula foi para mim. Para eu parar de me sabotar. Aquela parte do vestido, lá puxando, a mulher puxando ela mesma, sou eu. Muito forte, né? É. Aí agora tem que, desde que começou aquele no dia 21, dia 20, aí eu já fui para Pilates, Aham. já comecei hidroginástica. Uhum. E quando eu fui no médico ontem, com essa confusão toda, eu ainda eliminei 3 quilos. Nossa, Mas que legal, foi só nesses dias agora, que que legal. começou a maratona para cá. Que bom, Lenira, que bom. É, porque eu ficava muito assim, desde que meu filho morreu, eu fiquei Uhum. muito obstinada pelos outros. Você entende? Uhum. Eu achava que se eu não fizesse as coisas, podia não dar certo. Uhum. Eu perdi ele. Uhum. E isso me dói muito até hoje. Uhum. E por isso eu me sabotei, eu acho. Sim. E já faz, acho que faz 24 anos que ele morreu. E mesmo assim, me dói muito. Ainda dói, né? Uhum. E aí muitas vezes a gente se culpa, né, Lenira? A gente se culpa muito e tenta colocar isso de outras formas, tenta não errar mais com os outros. E aí acaba que esses outros são mais prioridade do que nós mesmos. Né? Mas é isso, olha, lembra daquela parte do aprender com os erros? A gente aprende com os erros, mas o mais importante é o que você vai fazer a partir de agora, tá? As reflexões de tudo que você fez, né? A maratona, tudo que aconteceu na sua vida, a gente erra o tempo inteiro. Então, pega esses erros e não se martirize por eles. Mas aprenda. O que você pode tirar de aprendizado de cada um, para não errar de novo? Mas não no sentido, a gente interpreta muitas vezes, principalmente depois do que aconteceu com você, assim, de algo forte que acontece com a gente tende a ficar um pouco desnorteado e acaba interpretando de uma maneira errônea, né? Então, você se culpou, talvez, com o seu primeiro filho, e aí você tirou uma interpretação, então agora eu preciso focar 100% nos outros, porque foi isso que eu não fiz. E aí, acaba errando outra vez, esquece de mim, e aí, mas dentre todos esses erros, você precisa tirar o que eu posso aprender com eles, o que eu posso aprender com eles, o que eu posso aprender com eles. Tá? O tempo inteiro a gente precisa estar fazendo essa reflexão. Não se martirize pelo que aconteceu no passado. Mas eu perdi, foi o último, o terceiro. Uhum. Eu perdi o terceiro filho. Entendi. Mas não se culpe, não se culpe. Pegue todo o aprendizado e hoje você só tem controle do hoje. A gente não tem controle do passado e nem do futuro. Por mais que a gente planeje tudo bonitinho, a gente não tem o controle que vai dar tudo certo do jeito que a gente planejou. Então, se a gente não tem o controle do passado, nem o controle do futuro, a gente só tem o controle do hoje, do aqui, do agora. Então, lembra dos passinhos? Qual é o passo que a gente precisa dar agora rumo ao nosso objetivo? Tá? O mais importante é o passo que você está dando agora. Me ajudou muito essa maratona. Muito mesmo. Eu estou fazendo tudo que eu não fazia. Uhum. Se olhando mais, se cuidando mais, né? Se colocando ali como protagonista mesmo dessa vida. As pessoas falam assim, faz alguma coisa. As pessoas falam, eu não posso, hoje eu tenho um compromisso. Antes eu deixava resolver. Falava sim para tudo, né? E agora você precisa falar mais sim para você. Né? Sim. Muito obrigada, gostei muito. Que bom, imagina. Estamos à disposição sempre, tá? Tá bom. E aí, que a minha maior preocupação com vocês
O que vocês vão fazer a partir da maratona, né? A gente não quer que vocês criem essa dependência da maratona, dos desafios diários, não. A gente quer que vocês criem ali realmente, sejam protagonistas. Peguem todo esse aprendizado de todos os desafios e coloquem realmente em prática na vida de vocês, agora e depois, e sempre. Tá? Levem para a vida, porque a gente não vai estar aqui o tempo inteiro. A gente vai estar ali como suporte, tentando ajudar, mas talvez não o tempo inteiro. Mas os aprendizados que vocês estão tendo aqui é para a vida. Né? Não deixem se sabotar, não se sabotem, porque agora vocês já têm o conhecimento, vocês já se despertaram, não deixe essa luz, essa chama se apagar. Tá? Tá bom. Então é isso. Se não tem mais perguntas, tenho certeza que depois vai surgir, então podem me procurar no privado ou no grupo também. E gratidão por vocês terem pegado esse tempinho aí. Sei que é uma hora ruim, mas era a única hora que eu consegui mesmo. Mas obrigado demais por vocês terem participado. Sei que tinha gente aí na academia, na correria, indo viajar. E mesmo assim, tirar um tempinho para estar aqui. Muito obrigada mesmo, tá bom? Bom almoço aí para todas. E a gente se vê lá no grupo. Combinado? Ok. Um beijo. Até logo. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.